seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Por vezes é curiosa a forma como a nossa sociedade reage a diferentes tipos de notícias. Por exemplo, 52% dos apoios do Plano de Recuperação e Resiliência ficarão nas mãos de um só empresário, negócio esse que pode colocar em causa a saúde e a qualidade da nossa democracia, uma vez que esse mesmo empresário detém uma parte importante de um grupo muito relevante da comunicação social. Bem, a nossa sociedade não teve grande reação, parece que não se passa nada. Ou então surgem notícias de que o governo pretende colocar médicos sem especialidade a fazer de conta de que são médicos de família, colocando em causa a saúde da nossa população e a qualidade dos cuidados que lhes são prestados. Enfim, também para a nossa sociedade parece não ser nada de relevante. Mas notícias de que a cerveja poderá fazer bem à microbiota intestinal e que não causa aumento de peso? Isso sim, isso é uma notícia relevante. E, pois é, caros colegas, na última semana fomos bombardeados com notícias na comunicação social sobre este assunto. E também os nossos pacientes já falam sobre esse tema nas nossas consultas. Beber cerveja faz bem aos intestinos e não engorda. Foi este o título que li no Expresso, no Jornal Notícias, também no Observador e outros órgãos da comunicação social. E a notícia passou pela imprensa, pelos sites de notícias, pela televisão, por vários canais. No Jornal Observador ainda li este parágrafo. O consumo de cerveja contribui para a melhoria da composição da microbiota intestinal, fator que tem sido associado à prevenção de doenças crónicas muito comuns, tais como a obesidade, a diabetes e as doenças cardiovasculares. Caros colegas, trago aqui este tema porque acho que é um bom exemplo daquilo que não se deve fazer em relação à translação do conhecimento da evidência científica para a comunidade, para a população, através da comunicação social. Então, que estudo foi este que tanto destaque mereceu na nossa comunicação social? Trata-se de um artigo publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry. Lendo o abstract, não é bem claro qual era o objetivo inicial deste estudo. Trata-se de um ensaio clínico randomizado, controlado, supostamente duplamente cego. Envolveu 22 homens previamente saudáveis e estes foram aleatorizados em 2 grupos. Um grupo de 11 homens teve que beber uma cerveja com álcool por dia, de 330 ml, durante 4 semanas. No outro grupo, os 11 homens tiveram que beber uma cerveja sem álcool por dia, também de 330 ml, e também durante 4 semanas. Foram realizadas colheitas de sangue e fezes antes e após o período de intervenção, as tais 4 semanas. Assim como a avaliação do peso e do índice de massa corporal. Vamos então aos resultados. Numa comparação pré-pós, ou seja, comparando os resultados obtidos antes das 4 semanas e depois das 4 semanas do consumo diário então de cerveja com ou sem álcool, conforme os 2 grupos, não se verificou então um aumento do peso corporal nem de outros marcadores cardiometabólicos séricos com o consumo diário da cerveja. E verificou-se sim um aumento da diversidade da microbiota fetal. Os resultados foram similares quer com a cerveja sem álcool, quer com a cerveja com álcool. Então agora vamos cá compreender porque é que temos aqui vários problemas que nos impedem de poder afirmar aquilo que os títulos na comunicação social diziam, que beber cerveja faz bem aos intestinos e não engorda.
Já nem vou comentar o aspecto de o estudo ser considerado como duplamente cego, pois confesso que tenho aqui algumas dúvidas. Quem consome cerveja normalmente nota um sabor diferente entre a cerveja com álcool e a cerveja sem álcool e, portanto, penso que será difícil ocultar isso dos participantes do estudo. Mas, ok, posso estar enganado, podem os investigadores terem encontrado aqui uma forma de fazer essa ocultação. Mas pronto, então em relação aos problemas que temos aqui, primeiro, a dimensão da amostra é demasiado reduzida. É impossível concluir o que quer que seja e poder extrapolar para a população em geral a partir de uma amostra de 11 homens saudáveis que beberam uma cerveja com álcool ou então no grupo sem álcool por dia. Não é possível afirmar que aquilo que se observou nestes 11 homens também se verificará no resto da população em geral. Estes 11 homens não são representativos da população em geral. Segundo problema, o período de estudo é demasiado curto. Apenas 4 semanas. Pelo facto de, ao beber uma cerveja por dia durante 4 semanas, não se ter verificado aumento de peso, isso permite afirmar que o mesmo se verificará se beber uma cerveja por dia durante anos e anos da vida de uma pessoa? De uma forma muito clara, não. Terceiro problema, faltou aqui um braço comparador importante, que seria o braço de quem não consumiu cerveja. Quarto problema, o outcome, ou o marcador avaliado, não é um POEM. Não temos aqui Patient Oriented Evidence That Matters. Não temos aqui um outcome, um marcador relevante para os nossos pacientes. O ter ou não ter microbiota mais diversificada não é um aspecto relevante. No fundo, quando nós temos uma intervenção nos nossos pacientes, na vida dos nossos pacientes, o que deve estar em causa é saber se determinada intervenção lhe provoca maior risco de certas doenças relevantes que lhe possam provocar perda de qualidade de vida ou então a morte. Normalmente esses marcadores é que são os marcadores relevantes. Ora, nós dispomos de evidência científica sólida que o consumo de bebidas alcoólicas traz uma série de problemas aos nossos pacientes e problemas relevantes. Sabemos bem que a cerveja é uma das bebidas alcoólicas mais consumidas e contribuem muito para o problema do alcoolismo. Conhecemos bem a cascata de problemas que o consumo excessivo de bebidas alcoólicas traz à vida e à saúde das pessoas. E que vão desde problemas nas relações sociais e laborais, problemas familiares, problemas de comportamento violento, até às várias patologias associadas ao consumo de álcool e tudo isto com perda de qualidade de vida. Por esse motivo, é lamentável que, com base num estudo de reduzidíssima dimensão, de muito curta duração, com outcomes irrelevantes, se tenha desencadeado uma cascata de notícias na comunicação social que pode incentivar ainda mais o abuso do consumo de álcool. Agora, com a desculpa de que até dizem nas notícias que a cerveja faz bem à saúde. É que quem lê o título das notícias, entre aspas aqui, beber cerveja faz bem aos intestinos e não engorda, é com essa impressão que fica. Quem lê este título e quem já gosta de consumir cerveja não vai perceber que se tratou apenas de uma cerveja por dia durante 4 semanas, em 12 homens. Por norma, essa pessoa consumirá já mais do que uma cerveja por dia e até com outros erros alimentares associados a esse hábito e provavelmente ao longo de anos da sua vida. Títulos destes são perigosos para a saúde das pessoas. Claro que isto não quer dizer que o consumo ocasional de uma cerveja não possa ser seguro, mas daí aos títulos que lemos vai um longo caminho. Enquanto médicos de família, enquanto médicos especialistas em medicina geral e familiar, temos que ser capazes de ter um sentido crítico sobre estes assuntos, sobre este tipo de títulos, e temos que ser capazes de defender os nossos pacientes de notícias falaciosas como estas. O nosso governo não sabe, mas também é por aqui que nos diferenciamos dos médicos não especialistas. Caros colegas, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.
terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.